boa noite, queridos. Shalom. Que a graça, a paz, a bênção de Deus venha sobre você, venha sobre sua casa, venha sobre a sua família nessa noite, que você seja tocado por Deus, que a graça de Deus invada o teu coração, que a bênção de Deus esteja sobre você e sua família, que Deus te alcance aonde você estiver, no teu trabalho, na tua casa, no teu descanso, no teu momento de lazer, no momento que você estiver ouvindo aquilo que nós falarmos nesse vídeo, que Deus mova as suas mãos para abençoar você, para tocar no teu coração e para fazer algo tremendo. Eu peço a Deus que hoje seja uma noite especial, um dia especial na tua vida e que traga transformações em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo ao meu canal, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Eu quero compartilhar com você durante alguns minutos rápidos algo muito importante. Se você quer prosperar, existe algo que você precisa fazer. Você tem que fazer de forma urgente. E eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, tá bom? Fica comigo até o final desse vídeo. Eu não vou demorar muito. Fica comigo até o final desse vídeo para você descobrir algo que Deus tem para a tua vida. Deus quer abençoar você, eu creio nisso. Deus quer abençoar a cada um de nós. Mas para sermos abençoados, nós precisamos dar ouvidos à voz de Deus. Deus quer nos ensinar como ser abençoados, como ser prósperos. E para isso, nós precisamos escutar os conselhos que Deus nos dá. E eu tenho algo importante para falar para você. Eu peço que desde já você compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe através aí das suas redes sociais, fale com alguém agora, compartilhe com ele, porque muitas pessoas podem estar precisando ouvir uma palavra de Deus e também uma oração. E eu quero trazer essa palavra e quero orar com você daqui a pouquinho, tá bom? Outra coisa, se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço que você se inscreva, tá bom? Porque isso é muito importante. E todas as vezes que eu postar um vídeo, aliás, eu vou estar postando vídeo todos os dias, para que todos os dias nós possamos estar orando juntos, para que todos os dias você tenha uma palavra de Deus que traga direcionamento para a sua vida. Então, se você se inscrever, toda vez que o vídeo for ao ar, você vai ser notificado pelo YouTube. Então, aproveita, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém em nome de Jesus, tá bem? Queridos, a pergunta principal para hoje é o que eu preciso fazer para eu prosperar. E a minha resposta para você é o seguinte: se você quer prosperar, você precisa parar de murmurar, você precisa parar de reclamar. Não se assuste com isso, eu vou explicar para você. Eu vou explicar de forma breve, de forma rápida, mas eu quero que você entenda como é que Deus entende isso, como é que Deus pensa a respeito disso. E por causa disso, muitas vezes nós não somos abençoados. Nós perdemos a bênção da prosperidade, não conseguimos prosperar nas coisas que nós fazemos. E todos nós reclamamos, todos nós murmuramos a semana inteira. Se você parar por alguns instantes, se você refletir, durante essa semana, por exemplo, ou apenas hoje, quantas vezes você reclamou de alguma coisa? Quantas vezes você murmurou por alguma coisa? Todos nós fazemos isso, infelizmente, e é algo que nós precisamos aprender a controlar na nossa vida. Então eu quero entender com você essa questão da reclamação e da murmuração e entender o porquê nós precisamos parar com isso para nós sermos prósperos, tá bom? Eu quero começar falando sobre o Salmo 1, o primeiro Salmo. E esse Salmo diz o seguinte, eu vou ler aqui, vou compartilhar com você. Esse Salmo, ele diz algo muito importante. Ele diz assim, ó: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Perceba que todas as vezes que nós estamos reclamando ou murmurando, nós de uma certa forma
estamos influenciando alguém ou estamos sendo influenciados, tá bom? Então esse texto diz que abençoado com felicidade é o homem que não segue esse conselho, que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta na reunião dos murmuradores, dos escarnecedores. Isso é muito forte. O segundo versículo diz que, ao contrário, a atitude desse homem é diferente. A sua plena satisfação está onde? Na lei do Senhor, e na lei do Senhor ele medita de dia e de noite. E ele será, por causa disso, ele será como uma árvore plantada junto a águas correntes, que dá fruto no tempo certo, no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto esse homem realiza, prospera. Olha só, o Salmo 1, ele faz um comparativo, ele faz uma comparação entre dois tipos de pessoa. Aquela pessoa que vive numa roda de escarnecedores, murmuradores, que não se importa com os direcionamentos de Deus, que não se importa com os conselhos que Deus nos dá, e essas pessoas não prosperam. E por outro lado, nós temos pessoas que se importam com isso, que deixam essas coisas de lado, ok? Que atentam para as coisas de Deus, e essas pessoas vão prosperar em tudo que fizer. O Salmo 1 já começa nos ensinando isso. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender o que é murmuração e o que é uma reclamação. Eu fui pesquisar no dicionário para entender bem isso. E uma reclamação, o que é uma reclamação? Uma reclamação é uma reivindicação de um direito, uma reivindicação de um direito. Ou seja, quando eu preciso, digamos que foi feito um débito na minha conta e esse débito é indevido, eu vou até o banco, eu vou reclamar a respeito daquilo, porque eu estou reivindicando um direito, ok? É um exemplo. Também a reclamação pode ser uma queixa, pode ser um protesto, uma ação ou efeito de contradizer algo, de impugnar algo, de se opor, ok? Até certo ponto, nós podemos reclamar, até certo ponto. Só que nós temos que entender que a reclamação, ela deve ser feita para a pessoa certa, no local certo e na hora certa. Isso é importante. Quando eu preciso reclamar sobre alguma coisa, eu tenho que reclamar para a pessoa certa. Eu tenho que entender que existe um momento certo para eu conversar. Não é todo momento, não é toda hora. E tem um local certo, porque aquilo diz respeito a mim e à pessoa para quem eu estou reclamando. Agora, se eu não reclamar para a pessoa certa, nem na hora certa e nem no lugar certo, isso deixa de ser uma reclamação. Isso passa a ser uma murmuração. E é o que mais nós fazemos. Nós entendemos que estamos reclamando das coisas, do preço, de situações políticas, da situação do Brasil e de tantas coisas. E na maior parte das vezes não estamos reclamando, porque não estamos falando com a pessoa certa, nem na hora certa e nem no lugar certo. A verdade é que nós estamos murmurando. E o que é a murmuração de acordo com a Bíblia? A murmuração é o fruto da incompreensão da ação de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Jesus, por exemplo, num certo momento, ele estava ministrando as pessoas, estava ensinando, estava pregando, e Jesus falou algo que eles não concordaram. E a Bíblia diz então que eles começaram a murmurar contra Jesus. Eles começaram a se opor, e um com o outro começaram a fazer as suas reclamações. Eles estavam murmurando. Então, a murmuração é o fruto da incompreensão de algo que Deus está tratando, de algo que Deus está fazendo. E também é a rebelião diante da vontade divina. Eu vou dar um exemplo mais a seguir, tá bom? O importante é entender que a murmuração na Bíblia, ela é condenada por Deus. O próprio irmão de Jesus, Judas, ele estava ensinando algumas pessoas,
e ele começou a citar a respeito de pessoas que estavam murmurando. E ele disse assim: olha, essas pessoas são murmuradores, são queixosos, eles andam segundo as suas próprias vontades, a sua boca diz coisas muito arrogantes. Então perceba que o próprio irmão de Jesus começa a falar a respeito de pessoas que murmuravam. E o apóstolo Paulo, no livro de 1 Coríntios, ele diz assim: olha, não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algumas pessoas fizeram e por isso foram mortos por serpentes. Ele está falando lá do povo hebreu, quando estava no deserto, que começaram a murmurar contra Deus, murmurar contra Moisés, murmurar contra Arão, e Deus permitiu, Deus deixou que uma consequência drástica viesse sobre eles, e muitos deles morreram. Então o apóstolo Paulo diz assim: não vos entreguem à murmuração, como aquelas pessoas fizeram, e acabaram sendo mortos. Tudo isso aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós. Então veja bem que o apóstolo Paulo começa a falar: tome cuidado, não se entregue à murmuração. E ele dá exemplo de que a murmuração pode trazer consequências graves para as nossas vidas. Ele continua ensinando no livro de Filipenses, por exemplo, ele diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, sem murmurações. O apóstolo Pedro ensinou dizendo assim: ó, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Ou seja, tira do meio de vocês essa questão de ficar maldizendo, de ficar reclamando, de ficar murmurando. A Bíblia condena, queridos. Então eu quero ensinar 3 coisas muito importantes aqui para você. 3 coisas, tá bom? A respeito disso. Primeiro, a murmuração, ela faz com que você perca as bênçãos de Deus. No livro de Números, capítulo 14, Deus proibiu os murmuradores de entrar na terra prometida. O que foi que aconteceu? Eles estavam diante da terra prometida. Bastava entrar na terra. Moisés mandou uma equipe de vigias, de espiões, para conhecer a terra e trazer notícias de como a terra era. Josué e Caleb, nós sabemos que eles chegaram e falaram: a terra é muito boa, vamos entrar porque Deus vai entregar essa terra na nossa mão. Porém, os outros espias, os outros 10, eles foram em 12, os outros 10 inflamaram o coração dos demais. Eles falaram: olha, essa terra tem gigantes, nós não vamos conseguir vencer, nós vamos morrer. Antes nós tivéssemos morrido no deserto. E eles criaram uma rebelião tão grande que o povo estava a ponto de matar a Moisés e a Arão. E aquilo inflamou tanto o coração de Deus que Deus falou: Moisés, sai da frente porque eu vou exterminar, eu vou acabar com esse povo. Moisés não deixou, Moisés falou: Senhor, não faça isso. E Deus então deu uma sentença. Deus falou: olha, nenhum desses murmuradores entrará na terra prometida. Aquilo que eles falaram, eu vou fazer. Olha a consequência. Eles estavam reclamando? Então Deus falou: eu vou fazer conforme eles estavam reclamando. O que foi que eles disseram? Era preferível morrer no deserto. Então Deus falou: vocês vão voltar para o deserto, vão peregrinar no deserto durante 40 anos e todos vocês vão morrer no deserto. Somente as pessoas de 20 anos para baixo que permaneceram vivas e entraram na terra prometida depois com Josué. Os demais todos morreram, perderam a bênção. Muitas vezes Deus está prontinho para entregar a bênção que você quer, aquilo que você precisa, aquilo que nós precisamos. Mas nós reclamamos tanto, nós não conseguimos compreender que Deus está tratando conosco, trabalhando conosco, que Ele tem um tempo certo, né? E aí o que acontece? Nós reclamamos tanto, murmuramos demais e nós perdemos a bênção. Segunda coisa, que a murmuração ela tem o poder de ferir e de matar. A Bíblia diz assim lá no livro de Provérbios, que a língua ela tem poder sobre a vida e sobre a morte.
Eu quero que você compreenda que a murmuração, ela tem o poder de matar 3 pessoas. Primeiro, ela pode matar a pessoa que está murmurando, ela pode matar a pessoa que está ouvindo e ela pode matar a pessoa de quem está sendo falado. Então, a língua, a murmuração, essa reclamação, ela tem um alcance muito grande. Tanto é que a Bíblia fala muito sobre isso. Se for para nós pegarmos todos os versículos bíblicos que falam a respeito de murmuração, nós vamos demorar muito tempo, tá? Porque a Bíblia deixa muito claro que a murmuração é condenada. Deus não aceita, Deus não concorda. Isso não é bom. Faz com que percamos a nossa bênção e ainda nós podemos ferir e matar, como também pode acontecer conosco. E a terceira coisa foi falado por Jesus. A murmuração pode contaminar a nós e contaminar outras pessoas. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca do homem, mas é aquilo que sai, porque aquilo que sai vem do coração. Aquilo que sai de dentro de nós, pela nossa boca, as palavras que nós falamos, vêm do nosso coração. Nós maquinamos essas coisas. E isso fere, machuca, contamina quem fala e contamina quem está ouvindo também, tá bom? E o Tiago, irmão de Jesus, ele escreve e diz assim, que isso contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida e ela é incendiada pelo inferno. Gente, é uma palavra muito forte. Então, o que eu quero dizer com isso para você? Se você quer ser abençoado, se você quer ser próspero, você tem que fazer algo, você tem que se livrar da murmuração. O que eu e você precisamos fazer? Começar a ser gratos. A gratidão é muito importante. Em vez de reclamarmos por uma situação, nós orarmos a Deus e falarmos: ó Senhor, eu te dou graças porque o Senhor tem a oportunidade de me abençoar. Eu te dou graças porque o Senhor vai fazer um milagre acontecer. O próprio apóstolo Paulo disse assim: olha, em tudo dai graças. E ele deixa claro que a gratidão, quando você dá graça, você purifica as coisas. Olha que poder tremendo. Quando você, em vez de reclamar, em vez de murmurar, você dá graças a Deus, aquela situação começa a ser revertida para que você possa prosperar. Então, se você quer prosperar em tudo, faça isso em nome de Jesus. E eu quero orar com você para Deus mudar as situações da tua vida. Eu não sei o que você está enfrentando. Talvez você esteja vivendo momentos muito difíceis hoje. Eu sei também, antes que eu esqueça, eu sei também que é muito difícil nós controlarmos a nossa língua, controlarmos a nossa boca. Quando nós ficamos irritados, nervosos, quando nós ficamos desesperados com algo, nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos, e quanto mais nós falamos, mais queremos falar, né? O Tiago, ele deixou claro que se o homem conseguir dominar a sua língua, esse homem é perfeito. Então, vamos tentar mudar as nossas atitudes. E eu quero orar por você agora, tá ok? Eu quero orar por você. Talvez você esteja precisando de um milagre. Eu quero que, em nome de Jesus, você seja alcançado pela graça e pela bênção de Deus. Coloque a sua fé em prática, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu levanto um clamor, uma oração nesse momento, pela vida desse irmão, para a vida dessa irmã, por esse homem, essa mulher, que juntamente comigo estão orando nesse momento. Eu não sei até onde esse vídeo vai chegar, até onde as nossas palavras irão, mas eu sei que existem pessoas agora que estão passando problemas terríveis. E quando os problemas vêm, nós temos a tendência de reclamar, nós temos a tendência de murmurar. Quando os problemas, as dificuldades, as situações acontecem, nós ficamos tão desesperados que nós reclamamos para todo mundo, nós murmuramos muito. E com isso, em vez da bênção vir, nós fazemos com que a bênção
seja retardada, nós fazemos com que a bênção seja postergada. Eu peço que o Senhor passe o teu sangue nisso, perdoe as nossas falhas, perdoa nossos erros, e agora por tua bondade, por tua misericórdia, que o teu poder, que a tua unção alcance a casa, a família, a situação desse irmão, dessa irmã, para que eles possam, Senhor, em nome de Jesus, experimentar um milagre. Senhor, ouça a oração, veja as lágrimas dessa mãe, veja o desespero desse pai, veja a situação que eles estão enfrentando, e que eles sejam agraciados hoje, em nome de Jesus, por tua bênção, e que toda essa situação difícil seja transformada e que eles prosperem em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu estou chegando ao final do nosso vídeo, tá bom? Mas eu quero dizer para você que todos os dias tem um vídeo novo, uma palavra nova aqui para você. Por isso eu peço para você que você curta esse vídeo. Se essa palavra abençoou tua vida, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com alguém, porque alguém pode estar precisando ouvir essa palavra. E também se inscreva no nosso canal, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser avisado para você poder assistir e ser abençoado aí em nome de Jesus, tá bom? E antes de encerrar esse vídeo, eu quero deixar para você um convite. Eu quero colocar aqui para você, no dia 5 de julho, nós estaremos realizando na minha igreja, tá bom? Vai ter um sábado, dia 5, e nós vamos fazer isso na parte da manhã e na parte da tarde, ou seja, durante o sábado de manhã e à tarde, nós teremos ali um seminário, uma escola, chamada de Escola dos Tempos. Eu quero colocar aqui para você, para que você possa acompanhar. A Escola dos Tempos, nós vamos estar tratando sobre o tempo de Deus. O tempo de Deus, a Escola dos Tempos, no dia 5 de julho. E o que é isso? Eu não sei se você sabe, mas Deus instituiu um calendário. Quando Deus foi tirar o povo de Israel do Egito, Deus falou para Moisés: olha, Moisés, esse será para vocês o primeiro dos meses. Deus estava estabelecendo um calendário. E cada mês bíblico tem bênçãos, tem direcionamentos diferentes para as nossas vidas. Quando nós conseguimos entender isso e nós nos sintonizamos, nós estamos conectados com o calendário de Deus, nós somos abençoados. Isso é muito forte. Só que nós vivemos debaixo de um outro calendário que não é o calendário que Deus instituiu. Então nós precisamos entender isso. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e que Deus instituiu um calendário para o seu povo, era porque Deus queria que o seu povo caminhasse dentro do calendário que ele instituiu. Então eu convido você para participar dessa escola no dia 5. E não é só isso que nós vamos estudar. Nós vamos entender sobre tempos e estações proféticas, os tempos determinados, as festas bíblicas, uma série de coisas, e como discernir o tempo, como entender a respeito do tempo de Deus. Nós vamos passar a parte da manhã e a parte da tarde estudando coisas profundas que serão de um grande proveito, um grande conhecimento para a nossa vida. Então eu quero convidar você, só que você precisa fazer a inscrição, tá bom? Esse seminário, ele tem um pequeno investimento de R$50, porque nós vamos estar oferecendo café para vocês, material também, tá ok? Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo, eu vou deixar as informações da Escola dos Tempos. Eu vou deixar para que você possa entrar em contato comigo, se inscrever, tá bom? E participar. E eu deixo também um convite. Nós temos cultos, tanto no sábado quanto no domingo, na nossa igreja, na Beit. Fica aqui no centro da cidade. Eu vou colocar um endereço aqui para você. Aqui, olha, o nosso endereço é na rua Amin José, número 54. Amin José, número 54, no centro da cidade de Jacareí. É pertinho da Escola Ceni Silva Prado, tá bom?
Aliás, a Escola dos Tempos que nós vamos fazer vai ser presencial, vai ser lá na igreja. Mas para aqueles que moram em outras cidades e que não podem vir para cá, nós vamos fazer online. Então entre em contato comigo que eu passo maiores informações para vocês, tá bom? Queridos, eu desejo que Deus conceda para todos vocês uma noite tranquila, um dia abençoado, um resto de semana cheio da bênção e da graça de Deus. E nós estaremos novamente amanhã com vocês, com mais uma palavra, mais uma oração. Não esquece, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa, tá ok? E se inscreva no meu canal. Que Deus abençoe sua vida, boa noite, shalom a todos.